rapaziada, beleza? Tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Então aqui é Flávio, mais uma vez, né? Estamos aí então na semana 14, né? Estudando ainda o seu volume 10, tá? E a gente vai finalizar então esse volume para que daí semana que vem a gente retome todos os conteúdos aí, faça uma revisão zona para que tudo isso fique muito bem claro, muito tranquilo, tá? Então a gente está no seu volume 10, tá? E a gente vai ali para a seção Hora do Estudo, tá ok? E a gente vai começar então resolvendo o exercício 24, tá? Então vamos lá. As bolas de futebol são feitas atualmente de poliuretano, um polímero sintético cuja obtenção pode ser representada pela seguinte equação química, na qual R e R' são cadeias de hidrocarbonetos, né? Então, primeiramente, o que ele coloca aqui são dois reagentes, né, que dão como produto um tipo de substância chamada poliuretano, tá? O poliuretano, ele vai ser objeto de estudo lá quando a gente for entrar no seu volume 4, tá? Quando a gente for ver os polímeros, tá? Os diferentes tipos de polímeros, enfim, mas esse não é o nosso objeto de estudo nesse exato momento, tá? Então ele pergunta assim, ó: pode-se observar na molécula de poliuretano assim obtida a formação de um grupo correspondente à seguinte função química, né? Então a gente olha nosso produto, nosso poliuretano, que é um polímero, né? E a gente observa quais elementos químicos estão presentes ali, né? Eu sei que às vezes essa molécula é um pouco complexa, um pouco difícil, de acordo com tudo que a gente já viu até o momento, mas é só a gente observar ali, ó. Então eu tenho presente o nitrogênio, tá? Que está ligado ao carbono, e eu tenho presente também um oxigênio, tá? Quando a gente vê esses dois elementos químicos distintos aqui dos hidrocarbonetos, a gente pode pensar assim, né? Daqueles compostos que tem só carbono e hidrogênio. A gente olha o oxigênio, olha o nitrogênio, o que a gente vai vir à mente então, né? É o composto chamado aí as amidas, tá ok? Como eu deixei indicado ali, em vermelhinho, tá bem fácil de identificar, né? Então essa questão era bem tranquila, a gente vê ali como composto as amidas, beleza? Vamos para o próximo. Então, classifica as seguintes moléculas em ordem decrescente de solubilidade em água. Tá? Essa pode ser um pouquinho mais elaborada, né? A gente pode pensar assim, mas não tem muita dificuldade não. Então, solubilidade em água vai depender da polaridade do composto. Quanto mais polar for o composto, mais solúvel vai ser em água. E essa polarização do composto vai depender da distribuição da nuvem eletrônica dentro de uma molécula, tá ok? Então como é que a gente vai pensar? Se eu tiver elementos químicos iguais, pensar assim, ou se tiver carbono e hidrogênio que tem polaridades semelhantes, que tem eletronegatividades semelhantes, a gente vai pensar esse composto como sendo apolar, porque ele é meio, vamos pensar assim, homogêneo, tá? Agora, se eu tiver um elemento químico distinto e esse elemento químico puxar elétrons para si, eu vou ter uma molécula que é mais polarizada, né? Porque a distribuição eletrônica ela não vai se dar de maneira uniforme. Então, se eu tenho uma cadeia carbônica e eu tenho um nitrogênio aqui, esse nitrogênio puxa elétrons para si. Portanto, essa cadeia vai se tornar mais polarizada. Se eu tenho um nitrogênio e um oxigênio, eu tenho mais uma atração de elétrons para si desses dois elementos químicos, o que vai tornar a molécula ainda mais polarizada. Tá? Então é isso que ele está perguntando nessa atividade, é isso que a gente vai ter que analisar, né? Lembrando então que essa polarização, essa questão que eu estou te colocando, vai depender da eletronegatividade, conforme essa tabela está apresentando, né? Então, quanto mais eletronegativo é um elemento químico, tá? Mais ele tem uma tendência a puxar elétrons para si. Se ele puxa elétrons para si, o outro elemento químico no qual ele está ligado vai ficar com menos elétron e mais polarizada como um todo vai ser essa substância, vai ser essa molécula, tá? Então a gente observa aqui, por exemplo, ó, que flúor é o elemento mais eletronegativo, 4, seguido de oxigênio, depois vem o cloro, o nitrogênio, enfim, a gente tem uma cadeia ali, né, de elementos eletronegativos. Tá? Então a gente vai ter que observar o carbono, né, a molécula como um todo, enfim, o carbono, e quais elementos químicos estão ligados a ele, né? Quanto mais eletronegativos forem esses elementos, mais polar, portanto, será a minha molécula e mais solúvel ela será em água. Tá? Então uma coisa que a gente vai levar em consideração vai ser assim, ó, quanto mais polar a molécula, mais solúvel ela será em água. Tá? Lembrando que com o aumento da cadeia carbônica, a minha polaridade diminui, ela se torna cada vez mais apolar e, portanto, menos solúvel em água. Tá? E a gente vai levar em consideração também, uma coisa que eu tinha dito ali, a diferença de eletronegatividade, né? A presença, por exemplo, de oxigênio, nitrogênio ou de halogênios, por serem muito eletronegativos, puxam elétrons para si e tornam a molécula cada vez mais polar e, portanto, mais solúvel em água. Tá? Tendo isso em vista, a gente olha os compostos que são apresentados aqui. Vamos olhar, por exemplo, esse 2. Tá? Olha só, tem um carbono, outro carbono que está ok.
Aqui eu tenho um oxigênio, que é bastante eletronegativo, puxa elétron para si, e eu tenho um nitrogênio, que também é bastante eletronegativo, puxa elétrons para si. Poxa, essa molécula deve ser bastante polar, portanto bastante solúvel em água, né? Correto. Mas vamos ver se a gente tem uma outra que é mais polar ainda. Olha só a 3, tá? Eu tenho o nitrogênio de um lado, o nitrogênio de outro e o carbono de outro, né? Então tá todo mundo puxando elétrons para si, o que vai fazer com que essa molécula seja altamente polar, portanto altamente solúvel em água, né? Olhando a 4 aqui, por exemplo, ó, eu tenho só carbono e hidrogênio. Né? É um hidrocarboneto. E a gente já viu em aulas anteriores que os hidrocarbonetos são bastante apolares, portanto pouco solúveis em água. E essa é a análise que a gente vai realizando, né? Então a gente tem como elemento que tem mais polarização, mais diferença de eletronegatividade entre os elementos, né? Maior presença de elementos altamente eletronegativos. Primeiro vai ser o composto 3. Né? Então o composto 3 ele é bastante solúvel em água. Seguido do composto 2, tá? A gente sabe que o composto 4 ele vai ser o menos polar. Aqui, ao final, a gente tem ó, o oxigênio e o hidrogênio. Então, o oxigênio puxa para si bastantes elétrons, o que vai tornar essa molécula aqui relativamente polar, né? Portanto, relativamente solúvel em água. E aqui a gente tem um éter, tá? Só que daí você deve se lembrar nas aulas anteriores também que o éter ele está no meio da cadeia carbônica, né? Então ele puxa elétron de um lado e puxa elétron de outro, o que vai dar um caráter de simetria, né, para essa molécula, o que vai dar a ela um caráter polar, com certeza ela vai ser polarizada, mas não tanto quanto, por exemplo, o nosso composto 5, que é um aldeído. Beleza? Então, se a gente for analisar a ordem de solubilidade, seria o 3, depois o 2, depois o 5, depois o 1 e, por fim, o 4, que é o hidrocarboneto e que, portanto, é o menos solúvel. Então, a gente tem como resposta correta ali o item E. Beleza? O FMT. No princípio do século XVIII, os teatros e outras construções públicas em Londres eram iluminados por um gás derivado do óleo de baleia. Quando esse gás era comprimido para distribuição em tanques, um líquido volátil se separava, né? O famoso cientista Michael Faraday examinou esse líquido e por volta de 1825 constatou que continha apenas carbono e hidrogênio em proporções iguais e que era um componente do alcatrão destilado do carvão na produção do coque. A cena alternativa aqui apresenta os nomes das estruturas monossubstituídas dadas abaixo desse composto, respectivamente, né? Então, se a gente olhar aqui, né, em todos esses compostos que são apresentados, a gente vê uma estrutura comum, né, que é uma estrutura com 6 átomos de carbono, que tem aqui um híbrido de ressonância que a gente conhece, que é o chamado benzeno, né? E o que ele está perguntando é, como é que é o nome, né, de cada um desses derivados do benzeno? Pô, é bem tranquilo, né? O primeiro aqui, ó, esse elemento químico Br é o bromo. Então isso aqui é o bromobenzeno, né? De maneira similar, isso aqui é o clorobenzeno. A gente já viu que o grupamento que tem um nitrogênio e 2 oxigênios é o chamado, a função orgânica, né, nitrogenada é o nitro. Isso aqui seria o nitrobenzeno, tá? E a gente tem aqui dois carbonos etilbenzeno, tá? Então, como resposta correta aí, a gente tem o item B, tá? Bromobenzeno, clorobenzeno, nitrobenzeno e etilbenzeno, beleza? Bem tranquilo aí também, né? Ali, ó, o DESC. Considerando as funções orgânicas circuladas e numeradas nas moléculas abaixo, então tem o composto 1, a gente vê ali nitrogênio, oxigênio, você vai se lembrar da amida. Tem o composto 2, indicado ali, tem o número 2 ali, o N, o nitrogênio, né? Não tem oxigênio, não tem nada, então isso aqui é uma amina. Aqui a gente vê 2 oxigênios, né? Mas não está no carbono terminal nem nada, então isso aqui é um éster. Né? A gente vê aqui ó, o grupo fenol, né, bastante presente, a gente já discutiu isso em videoaulas anteriores. Aqui tem um álcool e aqui a gente tem um aldeído, beleza? Vou colocar ali ó, só para ficar mais fácil de você identificar. Então tem amida, éster, amina, fenol, álcool e aldeído. E aí é só a gente correr para o abraço e assinalar a alternativa correta. Né? Então na A ele fala assim, ó, no composto 3, a função orgânica circulada 4 representa um álcool, né? Então ele está perguntando se isso aqui refere-se a um álcool, né? Tá correto, está tranquilo. Então no composto 1, a função orgânica circulada representa uma amina, não representa uma amida. No composto 2, a função orgânica circulada 3 representa um éter, não é um éster, né? Não vai se confundir.
No composto 3, a função orgânica circulada 6, vê aqui, ó, representa um álcool. Nossa, isso aqui é bem fácil de confundir, né? Você pode olhar o H-hidroxila, tá sozinho, representa o álcool, mas você não pode esquecer do anel aromático aqui do benzeno, portanto é um fenol. Tá? E no composto 3, a função orgânica circulada 5 representa um ácido carboxílico, muito fácil de confundir também. Na verdade, isso daí é um aldeído. Beleza, então, galera, então era isso aí, né? A gente está nessa série de revisões, retomando alguns conceitos, algumas ideias, né? Se ficou com dúvida na questão da polaridade, eu sugiro que olhe as funções orgânicas em aulas anteriores que a gente vai retomando tudo isso aí, né? Lembrando sempre que se eu tenho uma molécula, né, e ela tem só carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto, ela vai ser polar. Quando a gente vai colocando esses outros elementos químicos, a gente está estudando o oxigênio ou nitrogênio, eles são bastante eletronegativos, eles puxam elétrons para si, o que dá à molécula um caráter de distribuição desigual de nuvem eletrônica, porque tem uns caras que puxam elétrons para si, e aí, portanto, essa molécula vai se tornando cada vez mais polarizada, né? Se torna uma molécula polar, e, portanto, ela é bastante solúvel em água, né? Daí a gente viu também lá as forças intermoleculares, ligações de hidrogênio e tal, mas isso aí, a gente vai retomar tudo isso numa próxima videoaula, que aí vai ser o nosso objeto de estudo. Beleza, então, galera? Então, mais uma vez, né, como tarefa, a gente vai lá para a seção Hora do Estudo, página 64, e a gente vai fazer as atividades de 28 a 31. Beleza? Fechou, então, galera? Mais uma vez aí, obrigado pela atenção e até a live. Valeu!